estava procurando um lugar onde tirava a carteira de trabalho. Agora eu tiro online e tudo. Aí eu passei lá depois da segunda lotérica, da segunda caixa econômica. Passei o primeiro, passei o segundo. Deve ser por aqui. Fui andando. Veio aquela vozinha assim, pergunta. Lá na frente eu pergunto. Aí, depois que eu já tinha andado muito no sol quente, aí, meu Deus, mandei muito mesmo. Eu resolvi perguntar ao senhorzinho que estava passando lá. O senhor estava procurando isso aqui? Eu falei, minha filha, meu Deus do céu. Eu veio de lá e falei, você já passou há muito tempo, você está muito longe. Você vai ter que voltar isso tudo de novo. Aí ele me explicou onde que era. Vem eu para o sol quente. E nisso que eu estou andando no sol quente, o Espírito Santo falou na minha mente, falou, tá vendo? Assim você andar sem você querer aceitar o conselho de Deus, sem você ouvir um pastor que tem experiência, que Deus está usando. Se você tivesse ouvido uma pessoa que sabia onde era, você tinha poupado andar isso tudo. Mas você quis ir pela sua cabeça. Aí veio isso na minha mente, assim é no mundo espiritual. Quando você não ouve o conselho de Deus, você dá aquela volta, você sofre pra caramba, mas depois você entender, poxa, se eu tivesse ouvido, do meu lado, o negócio de resolvido há muito tempo, entendeu? Porque Deus, ele não vai te dar um ensinamento errado, pessoal. Deus não vai fazer isso. Aquele povo de Israel, eles eram para ter chegado 40 dias na terra prometida. Deus estava guiando eles, uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Deus estava guiando, ele estava usando Moisés. Moisés ia lá, Deus falava com ele, vinha. Por que eles ficaram 40 anos e muitos deles não entraram na terra? Porque eles estavam acostumados lá no Egito e pela cabeça deles, eles não estavam acostumados a ter um líder espiritual. Eles não estavam acostumados, eles não tinham líder espiritual, mas eles eram escravos lá do faraó. Mas eles não tinham um líder espiritual que tivesse aqueles mandamentos de Deus para eles seguirem. Não tinha, eles viviam pela cabeça deles. Então ali, Deus quis usar o Moisés para guiar eles para a bênção, né? Para a bênção, que era por bem deles, mas eles não queriam aceitar os mandamentos de Deus. Tanto é que eles cometeram idolatria, eles murmuravam, eles não guardavam os mandamentos. Por isso que ficou ali 40 anos e alguns deles não foram. Você entendeu? O século mudou, mas a palavra de Deus é a mesma. Ele disse assim, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre será, né? E serei eternamente. Ele está dizendo, eu sou o Senhor e não mudo. Então a única coisa que não muda é os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor funcionam assim. Quando Deus fala e eu obedeço, eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Eu vou ser abençoado, eu vou ser feliz, eu vou prosperar. Mas quando eu não obedeço de jeito nenhum, as coisas travam, não andam. Isso não é para você, isso é para mim, para qualquer filho de Deus. Porque você nunca vai ouvir na Bíblia falar, gente, que Deus, faça o que vocês quiserem. Vocês vão ser muito abençoados, está tudo certo, nunca vai ouvir isso não, gente. Gente, me aponta na Bíblia onde está escrito isso. Nunca vocês vão ouvir isso, vai sempre ouvir. Se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, para cumprir, né? Se obedeceres a voz do Senhor teu Deus, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o nosso coração. Você vai ver que a Bíblia toda fala sobre obediência a Deus. E você entendeu? Aí as coisas dão errado quando eu não aceito o domínio, a direção do Espírito Santo. Eu acho que eu consigo resolver sozinho, eu sei o que eu estou fazendo, eu não aceito um conselho
Tu quer ver? A maioria das pessoas que sofrem muito, analisa isso, é a pessoa que não aceita o conselho de pastor, não aceita. Não adianta nem o pastor falar que a pessoa não aceita de jeito nenhum. Entendeu? Isso é um problema muito grande na vida da pessoa, muito. Pastor, por quê? Porque na Bíblia tem várias pessoas com problemas sérios, até mesmo caso de morte, que elas conseguiram vencer porque ouviram o profeta. Deus sempre vai usar alguém para falar com a gente. Entendeu? Se ela não ouço, eu estou perdida, gente. Meu Deus, Deus me livre, guarda. Hoje eu tenho mais pavor, terror na minha vida, é de um dia eu achar que eu não preciso ouvir ninguém. Eu não preciso ouvir um conselho do meu pastor. Ele me tá mal. Sabe quem fez isso? Saul. Saul, ele não queria mais ouvir Samuel. Rasgou pelo profeta, ele queria viver para a cabeça dele, ele não aceitava o conselho. Acabou os 3 filhos de Saul morrendo, ele não aguentou o barco, se suicidou. Depois, lá na frente, antes dele se suicidar, que ele viu que as coisas estavam indo tudo mal, aí ele quis ouvir Samuel. Samuel já tinha morrido. Quando Samuel morreu, que ele foi lá invocar lá o espírito de Samuel, já era tarde, porque Deus não ouvia mais ele. Samuel, você está tirando meu sossego aqui em cima, eu estava aí embaixo, você não queria ouvir. Você está entendendo? Agora é tarde demais. Então Deus sempre vai usar um pastor, vai usar uma pastora para falar com você. Você deve fazer, mas se eu não ouço, não quero ouvir, não aceito, Deus não pode fazer nada, nem o pastor, porque o pastor vai fazer o quê? Vai só orar para você não aceita. Gente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles são usados por Deus, eles sabem certinho a saída da sua vida. Porque às vezes a pessoa não fala porque talvez você não vai aceitar. Porque às vezes você quer coisas que Deus quer que você mude, você não quer mudar. E aí? Eu estou orando por uma pessoa, não estou citando o nome, tadinha, quase todo dia a pessoa apanha, quase todo dia a pessoa apanha, a pessoa está no fundo do poço. Poxa, pastor, mas não pode fazer nada por ela. Eu já fiz, eu já falei umas 3 vezes com ela, que o relacionamento que ela está não é de Deus. Enquanto você continuar aí, você vai continuar sofrendo. Ela aceita o conselho? Eu posso fazer o quê? Só orar. Mas só que a pancada come. Eu oro, a pancada come. Eu oro, não quero. É que nem eu falei para ela, o único que pode fazer alguma coisa por você é você mesmo, não é Deus. Não é Deus, não é o diabo, não é as pessoas. É você que tem que fazer. Porque você que tem que tomar uma atitude e mudar. E sair fora disso aí. Quando você continuar nisso aí, isso é um pecado. O salário do pecado é o quê? O pecado faz o quê? Separação entre nós e Deus. Então eu sentei na cama, conversei com ela direitinho. Eu falei, isso quem está fazendo isso na sua vida é você. Você não pode culpar Deus, nem pastor, nem ninguém. E eu sou uma pessoa de Deus, que eu já te dei vários conselhos, já estou te ensinando certo. Você que não está querendo aceitar. Então eu posso fazer o quê? Orar por você. Irmão, dá dó da pessoa, mas não dá para aconselhar ela, não aceita. Entendeu? Tem pessoas que eu ainda aconselho, Deus toca no meu coração, ainda chego perto da pessoa, olha, isso. Mas tem pessoas que eu não aconselho mais. Eu vou tratar bem, tá? Rapaz, eu não odeio a pessoa, vou tratar a pessoa muito bem, mas aconselhar eu não aconselho. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não aceitam conselho. Não aceitam. Isso é a maior tristeza do ser humano. Eu acho que isso é o maior fracasso. Meu Deus, da vida do ser humano, ele não aceitar mais um conselho de um pastor, de uma pessoa de Deus. Fracassou essa pessoa, gente. E como é que eu vou viver sem Deus, sem a direção de Deus? A graça de Deus é para os humildes, gente. Ó, aquele que desce
errado, eu vou me consertar. O pastor falou comigo um negócio, realmente o pastor tem razão. Eu estou vivendo errado, vou me consertar com Deus. A graça de Deus é para essas pessoas, não para os soberbos. A Bíblia diz que Deus ele resiste soberbos e dá graça. Sabe quem é o soberbo? Pastor vem chamar a atenção por causa de palhaçada. Nada a ver isso que ela está falando, o que eu estou falando. Está tudo errado lá que o pastor ensinou, tá bom. Veio uma pessoa há um tempo atrás e falou, não, pastor, mas não é bem assim, não, tal. Eu falei, tá bom, é do seu jeito, do jeito que você está fazendo. Eu vou te fazer uma pergunta, posso fazer só uma pergunta? Pode. O seu jeito está funcionando? Está dando certo o seu jeito? Não está errado. Que se tivesse no caminho certo, estava dando. Você está entendendo? Aí a pessoa ficou parada assim pensando, para para pensar no que está certo. E como é que você como é que tua vida está? Está piorando cada vez mais. O Evangelho de Jesus não é para piorar, é para melhorar. Se está piorando, você tem que ver o que está acontecendo. Ou a pessoa não está prestando atenção na palavra, ou a pessoa não está querendo obedecer, ou a pessoa tem aquele pensamento formado dela. Tem pessoas que têm aquele pensamento formado, ninguém tira aquilo da cabeça dela. Não, é o meu jeito, acabou. Você pode pregar essa vida toda para a pessoa não aceita. Ela não aceita, já tem a própria opinião dela. Quer dizer, a mente dela não deixa ela aceitar o ensinamento de Deus. Tem sofrimentos, pessoal, que a gente fala, mas é o inimigo. Você está defendendo o inimigo? Não. Ele veio para roubar, matar e destruir. Não é isso? O pastor Miguel está perturbando a minha vida. Mas por quê? Como que ele entrou? Se a Bíblia diz que ele é de Deus o maligno, mas por que ele está tocando? O que a Bíblia fala sobre isso? Não dê lugar. Será que tem uma brecha? Aonde que está a brecha? Pastora, me fala aí onde está a brecha da minha vida. Só você sabe. Você tem que procurar. Alguma coisa que você está fazendo, que Deus falou para você não fazer, ou você está deixando de fazer que Deus não para você fazer. Você tem que procurar a brecha. Você entendeu? Vamos supor assim, eu não perdoo. Eu sou difícil de perdoar. Jesus me falou, perdoai se tens alguma coisa contra alguém, para que o Pai que está no céu perdoa suas ofensas. Marcos 11, 25. Se você não perdoar, o Pai não vai te perdoar. Aí está uma brecha. Amai a seus inimigos. Tem uma pessoa só que eu odeio aquela pessoa, mas aquela uma pessoa já é o suficiente para me afastar de Deus. Porque o ódio não é de Deus. Deus é amor. Por isso que ele falou, amai. Amor, odeia não, porque não tem nada a ver com ódio, Deus é amor. Orai pelos que estão te perseguindo. Aí você não ora. Você não ora pelo aquele perseguindo você. Às vezes Deus está querendo usar você para libertar aquela pessoa. Mas está me perseguindo. Paulo também não perseguiu os cristãos, não se converteu. A igreja não orava por ele, não se converteu. Às vezes a brecha, que nem hoje de manhã, eu não sei se quem viu lá na agenda lá, a pessoa falta muito culto. Ela já assimilou que isso é normal, não é normal. Meu livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que não é normal a pessoa ficar faltando. Você está atrapalhando a libertação da sua família. Aqueles espíritos vai, aquele espírito volta. O espírito vai, o espírito volta. Ele fica, vai. Você que está, não é Deus, é você que está fazendo isso. Você se aproxima de Deus, aí Deus começa a agir, aquele bicho vai tudo embora. Aí você se afasta, os bichos voltam tudo de novo. Até na sua própria vida, você sente isso. Você começa a buscar Deus, você vê que as coisas mudam. E eu fui lá na igreja, pastor orou. Poxa, minha semana foi uma bênção. Mas você sai de novo, então a culpa não é de Deus. Você está entendendo? Tá tudo bem, nem vou agora. Aí o tempo que você não vai, aquele bichinho volta tudo.
tudo de novo. Você que está fazendo isso com a sua vida. Você entendeu? É igual ioiô, vai e volta, vai e volta. Entendeu? Você não sabe, não tem paradeiro, você não sabe se fica, se sai, se pega firme com Deus, ou se sai, é isso aí que atrapalha, você está oscilando. A Bíblia diz que nós devemos ser o quê? Firmes e constantes com o Senhor. Nós não podemos ser aquela pessoa, vai e volta. Você está entendendo? Então, às vezes, isso é que atrapalha. A pessoa não tem aquele compromisso sério com Deus. Uma hora tá, uma hora não tá, uma hora tá. Quer dizer, você fica igual aqueles casos que não tem quando a menina, por exemplo, namora um rapaz. Aí rompe o namoro. Aí vai e arruma outra pessoa. Só que o ex-namorado tem esperança de voltar. Escuta só essa ilustração. O ex-namorado está só esperando uma brechinha para, de repente, vou esperar, vai que eles não dê certo, ela volta para mim. Aí esse atual namorado, em vez de quando ela briga, separa, ele vai e ela volta. Aí, de vez em quando briga, e o ex-namorado começa a se aproximar, aí daqui a pouco ele faz as pazes com o outro e volta. Esse ex-namorado aqui, ele sempre vai ter esperança, porque ele está vendo que o que está acontecendo aqui não é firme. Uma hora ela separa de vez, ela volta para mim. Está entendendo? Agora, vai que a mulher e o rapaz aqui pega firme no namoro, daqui a pouco, bota a aliança, toma o noivo. Vamos casar. Aí casa, vai viver a vida dela, e esse ex-namorado aqui já vai perder a esperança. Poxa, agora eu vou por isso, ficou sério lá. Acho que não dá mais não. Pastor, mas o que isso tem a ver? É você com Jesus. O diabo fica esperando para voltar para a sua vida. Mas ele está vendo que você não é filho com Deus. Uma hora você está com Jesus, e ele fica só esperando para voltar. Afastou de Jesus, estou indo, entendeu? Aí você volta, acaba afastando, hoje eu estou. Ele vai sempre tentar, ele vai sempre agir na sua vida, porque você não está firme, com compromisso firme com Jesus. A hora que você tiver uma aliança, um pacto, né? Porque a aliança é um pacto. Se você estiver firme com Deus, esse demônio some da sua vida e não volta mais. É por isso que você fica, não entendo por que o negócio não funciona. Vira e mexe, está eu sofrendo de novo, mas porque ele volta por causa da sua falta de firmeza com Deus. Pastor, mas eu queria que se fosse embora, não voltasse nunca mais. Pega firme com Deus. Mostra para o diabo que você é de Deus e que ninguém vai tirar você dele. Você tem que mostrar isso para ele. Acabou, agora eu tenho um compromisso, não é com a igreja, com o pastor, não é com Jesus. Na minha vida você não fica mais, é uma atitude sua, ninguém pode fazer isso. Eu vou para o estudo, eu vou orar, eu vou obedecer, mas tu vai sair da minha vida e não vai voltar mais. Agora, enquanto você ficar desse jeito, em cima do muro, uma hora está com Jesus, então não vai. Uma hora vem com o culto, então não vem. Uma hora você obedece, depois não obedece mais. O bichinho vai ficar indo. Entra, sai. Até uma hora, sei lá, ou você ficar com Jesus de vez, ou ele entrar de vez. Algum dos dois vai acontecer. Você está entendendo? Tem pessoa que se firma com Deus. Não, chega. Cansei de apanhar, cansei de sofrer na mão do Marquinhos. Agora eu vou ficar firme. E fecha a mesma porta e vence. Tem outros que uma hora o diabo entra e não sai mais. A pessoa se perde na portinha do céu. Já viu o filme do Peregrino? Já? Quem viu o filme do Peregrino? Aquele homem que andou, morreu na porta do céu. Aí diz assim, há um caminho para o inferno na porta do céu. O filme falou isso. Morreu na porta do céu, não entrou. Na portinha assim, Entendeu? A gente tem que pegar filme. Nós estamos numa época do apocalipse, as coisas não estão brincadeira, não. Pastor, a gente tem que ficar com medo. Quem está firme com Jesus não tem que ter medo, né? Mas quem não está, você tem que ter medo. Aí você tem que ter medo. Você está afastado de Jesus, não. Você tem que ter medo. Entendeu? Mas se você está com Deus, você não tem que ter medo. Glória a Deus.
Então, olha só, vamos lá no livro de Lamentações de Jeremias, porque às vezes, pastor, eu reclamo, minha vida nada dá certo, mas irmão, você tem que saber se o problema é Deus ou se o problema nunca vai ser Deus. Se o negócio é o inimigo, é você mesmo que planta o troço. Nada, você tem que se apegar com Deus, obedecer os mandamentos, parar com esse negócio que isso que o pastor falou, isso que a pastora falou não tem nada a ver, irmão, tá, então o pastor fala não tem nada a ver, e o que tem a ver, está funcionando? Tem que ver isso. Glória a Deus. É isso, pessoal. O pastor não vai falar nada para se meter na sua vida, não. O pastor está ali para pregar o evangelho. Amém? Glória a Deus. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu jamais aconselharia vocês, nenhum de vocês, eu nunca aconselharia vocês a fazer nada do que eu quero, nunca. Eu jamais ia aconselhar vocês a fazer o que eu quero, jamais eu ia tentar induzir vocês a fazer o que eu quero, jamais eu faria um troço desse. Você está entendendo? Eu nunca tentaria convencer vocês a fazer nada que eu quero. Eu jamais faria isso. No altar de Deus, estou falando a verdade. O que eu prego aqui é para vocês fazerem a vontade de Deus, não a minha. Está escrito comigo. Eu só ensino o que está aqui na Bíblia. Eu não tenho coragem de ensinar um troço que está fora da Bíblia. Senão até eu vou pagar por isso. Você entendeu? Não ensino você a fazer minha vontade, não. Está escrito. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, Lamentações 3, versículo 39. Acharam aí? Lamentações 3, 39. Você vem aí pedir um conselho para o teu casamento, eu jamais vou te dar um conselho para você se separar. Jamais vou dar um conselho para o marido tratar a mulher mal, a mulher não ser submissa ao marido. Eu não vou dar esse conselho, muito pelo contrário. Às vezes eu pago o preço por dar o conselho certo. Teve uma pessoa que veio me pedir um conselho e eu fui ensinar a pessoa. Falei, irmão, Deus falou o seguinte: Deus falou para você deve perdoar e amar o seu inimigo. A pessoa ficou brava comigo. Eu não tempinho que até parou de falar comigo direito, mas depois eu acho que Deus tocou no coração dela, ela viu que é a verdade, aí ela voltou a me tratar bem. Mas a pessoa ficou meio aborrecida comigo porque eu preguei o que para ela? Mas eu não posso pregar mentira. Aí eu vou falar, não, irmã, que isso, só para te agradar. E Deus está lá de cima me olhando. No dia do juízo, a pessoa não entra porque ela foi desobediente, e eu não entro porque eu ensinei ela errado. Pronto, aí nós dois ficamos lá de fora. Não, irmão. Eu ensino o que está escrito na Bíblia. Se a pessoa atender a voz de Deus, ela vai se dar bem. Vai acontecer. As coisas não vai. É impossível que Deus minta. Se você for pela palavra, você vai vencer. Você vai sair do buraco. Sai da mão. Mas se a pessoa não for, a pessoa não tiver aquele cuidado de ser obediente, infelizmente as coisas não acontecem. O pastor está ensinando errado. Isso aí, gente, olha, eu vou te falar de todo o coração. Eu não prego por dinheiro, eu não prego por fama, nada disso. Muito pelo contrário, eu fiquei 1 ano da minha vida, 1 ano, quando Deus me chamou para pregar o Evangelho, eu fiquei 1 ano relutando para não vir. Ué, mas por que? Você não queria ser pastora? Não, eu achava que era uma responsabilidade muito grande. Aí Deus, não é possível que o Senhor escolheu logo eu. Não era isso que eu pensava que eu ia me converter, arrumar uma casinha assim, num lugar de natureza, ficar lá com a minha família, entendeu? Eu gosto de coisa de natureza. É ruim pregar o Evangelho? É terrível? Não, mas é uma responsabilidade grande, é uma honra você ser escolhido por Deus para pregar o Evangelho, ser um ministro ou uma ministra da palavra dele. Mas é uma responsabilidade grande. Eu fiquei 1 ano orando a Deus e Deus falando, não, você, a gente não tem como fugir de um chamado, lembra de Jonas? Dá ruim. E eu vim para pregar o Evangelho, mas no meu interesse, não tem interesse em nada de tirar nada de ninguém.
Meu interesse não é dinheiro, meu interesse não é ficar famosa, nada disso. Só que como Jesus me chamou, eu falei, então o Senhor vai me usar para pregar o que o Senhor quer, porque eu estou indo porque eu chamado seu. E aí eu tenho esse cuidado de ensinar o que está na Bíblia, que eu sei que um pastor e uma pastora que ensina o povo errado, ele paga aquele preço. A pessoa vai se perder e a culpa é de quem? Do pastor. Agora, se o pastor também está ensinando o certo, a pessoa não faz, irmão, não estou te amaldiçoando, pode ter certeza que vai dar errado. Porque você foi ensinado por Deus e você rejeitou. Vai dar errado. Lá na frente você vai entender, poxa, o pastor estava me explicando que a pastora era certa, eu não estava entendendo. Agora que eu estou vendo. Tu está entendendo? Porque foi Deus que usou aquele homem, aquela mulher para falar. Então, Lamentações 3, versículo 39, está escrito assim, ó. De que se queixa, pois, o homem vivente? É isso, o homem é o homem vivente que a Bíblia fala em geral, homem, mulher, criança, jovem, né? Que a Bíblia sempre fala do homem, né? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um de quê? Dos seus próprios pecados. Tem coisas que nós sofremos, escuta bem, tem coisas que nós sofremos, que é uma lutazinha que você está passando e logo vai passar. Você ora a Deus, né? No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Você com Jesus, pode vir a lutazinha que logo Deus vai te dar vitória, você vai conseguir vencer aquilo ali. Mas tem coisas que não é uma luta, tem coisas que são os nossos próprios erros. Você tem que observar isso. Às vezes tem uma coisa que você está fora da palavra, que você está em pecado. Você está entendendo? Alguém que você não perdoou, alguém que você tem raiva, um pastor, uma pastora que você pecou, ungido de Deus, é coisa séria. Não de mim só não qualquer um. Está entendendo? Isso aí é coisa muito séria. Eu vigio. Ah, mas o pastor estava no altar dançando funk. O problema é dele. Eu não sou obrigada a ver ele dançando funk. Eu vou procurar outro pastor que prega. Ué? Entendeu? É melhor do que eu ficar lá olhando ele e criticando. E tem muitas pessoas, gente, que se titulizam pastor que não são. Anda mesmo, se levanta. Eu sou pastor. Então, vai lá e começa a falar tantas coisas que não tem nada a ver. Não foi Deus que escolheu. Nem todos foram escolhidos por Deus. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ser pastor. Só a pessoa decidir, pronto, sou pastor. Compra uma Bíblia, vai lá. Você tem que ver se a pessoa tem missão, se a pessoa tem chamado. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, falarão novas línguas. E porão a mão sobre os enfermos, os curarão. Você tem que ver, Senhor. Ai, pastor, mas hoje em dia até isso eu tenho que ter cuidado. Pastor, mas eu vejo lá na televisão, no celular lá que eu vejo, o pessoal ora, o diabo sai, a pessoa na cadeira de roda levanta. Irmão, cuidado com isso. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, se possível for, haveria falsos profetas que enganarão até os escolhidos de Deus. Você não sabe o que o dinheiro faz. As pessoas chegam ali com uma pobrezinha, tadinha, está cheia de sujeira lá na rua, a pessoa não tem nada para comer, olha, quanto tu quer? Tanto. A pessoa senta ali na cadeira de roda ali, irmão. Ó, vou orar lá, tu pula da cadeira de roda. O que é? Dinheiro terrível. Não, sem nada, sem um centavo. Vamos botar assim R$1.000 só para você pular na cadeira de roda e sair andando. Onde que é? Tô dentro, tá vendo? Cuidado com isso. Igual o cara, uma vez, o pastor Mota estava contando. O cara foi lá, botou na igreja, o pessoal foi na igreja, estava vendo ele lá. O cara botou a mão na cabeça dele, sai em nome de Jesus, cuidado, tal. O cara começou a balançar, aí caiu no chão, demoniado, né? Aí, pessoal, tá vendo demônio aí, ó?
manifestada aí, o cara está lá. Aí daqui a pouco o celular do cara toca. Aí na frente de todo mundo, o cara, peraí, mas daqui a pouquinho você retorna aí. Como é que um demoniado vai ter emoção de pegar o celular para avisar alguém? Todo mundo ficou olhando assim para a cara dele, assustado. Você está entendendo? Irmão, cuidado com isso. Pastora, como é que eu sei que aqueles sinais seguirão os que creem? Primeiro que você está vendo ali, que, por exemplo, vocês aqui da igreja, vocês se conhecem, todo mundo se conhece um ao outro. Vocês sabem que um vai fingir que está endemoniado. Entre vocês sabem disso. Ninguém de vocês vai fingir isso. E outra coisa, levanta a mão. Quem de vocês que Deus já me usou para orar por vocês e vocês ficaram curados? Vocês passaram mal, eu orei e vocês melhoraram. Levanta a mão assim, quem? Quem? Então isso aconteceu com você. Com você. Então você está vendo que esses sinais seguem a pessoa. Você foi curado. Você não pode dizer que não foi Deus, ou que foi fingimento. Como isso aconteceu com você? Aí se você está vendo que a pessoa tem uma unção. Agora essa pessoa está só o Bernardino que cai. Só o Bernardino que quer cuidado com isso. Tem que ver se o Bernardino não está assim, porque a pessoa, você está entendendo? Às vezes o Bernardino já até sabe, bota a mão, entendeu? Cuidado com isso. Isso é sério, gente. Ele disse, esses sinais seguirão os que crerem. Você tem que ver se a pessoa que está pregando para você, se a pessoa é uma pessoa realmente de Deus. Vai acreditando em qualquer coisa, você vai acabar se perdendo. Hoje em dia, gente, eu fico impressionada. Eu não sei se a besta está entre duas coisas. A besta, eu acho, na minha opinião, ou a besta é o dinheiro, que não é possível, isso aí está destruindo muita gente. Pessoal, rapaz, dança pelada ali que eu te dou R$1.000, o cara vai lá e tira a roupa e faz qualquer negócio. O dinheiro faz a pessoa se prostituir, faz a pessoa matar, faz a pessoa roubar, faz a pessoa trair o outro, faz a pessoa enganar o outro. O dinheiro também. Ou a besta é o dinheiro, ou a besta é a internet, que é outra coisa que está destruindo um montão de gente. Negócio de internet, Deus que me perdoe. Isso aí tem coisas boas se você souber usar, uma ferramenta boa se você souber usar, mas se você não souber, está toda a internet. Cada dia, cada coisa que é melhor você nem ver. Se estão entendendo direitinho? A uma das duas, então a gente tem que ter cuidado com isso. Cuidado, fulano disse ali que se você der R$1.000, ele vai te dar uma água ungida que você vai ficar curado na hora. Isso é antibíblico. Que isso é? Porque a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas, que isso pertence ao Senhor. Eu querendo aceitar ou não, isso pertence ao Senhor. Mas Jesus falou, de graça receber, de graça dar. Dízimo, oferta, uma fidelidade sua com Deus e uma contribuição que você dá na casa de Deus para ajudar nas coisas de Deus, na despesa, na obra de Deus. Que você já imaginou? Aqui não é, mas essas igrejas que são alugadas, paga luz, paga água, paga uma... Como é que elas vão manter a igreja se não tiver os dizimistas ofertantes? Como? Não tem como. Então isso é uma contribuição que você dá para ajudar a obra de Deus. Mas vender, tem um vidinho de óleo ungido aqui, R$50, isso aqui vai curar você. Tu está acreditando nisso, gente? Está vendo que está fora da palavra? Jesus, ele só pediu uma coisa de você: se creres, verás a glória de Deus. E ele vai crer. Se você curado, você tem que crer. Só isso. Crer que Jesus já te deu saúde, crer que pelas feridas de Jesus você já foi curado. Aí o pastor vai lá orar por você, você está crendo, você vai ser curado. É isso. Funciona desse jeito. Até, pessoal, vou ser bem sincero com vocês. Até essa água, não tem essa água, esse sabonete, você vai levar essa água para casa.
você pega na sexta-feira, né? É uma água consagrada. Você está usando ela para a libertação de alguma coisa que você está precisando, tudo bem, mas para cura, geralmente a gente dá essa água para uma pessoa que não pode vir na igreja. Porque para cura, se você receber uma oração, você recebeu a palavra, você vai ser curado. Se você não é curado, você não crê. Jesus falou que imporão as mãos sobre os enfermos, pastor botou a mão, você orou, você não está crendo, acabou o problema. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Você tem que sair do tempo, curar, acabou. Por quê? Não estou falando que você não deve usar uma água, sabonete, não é isso, mas às vezes o pastor já botou a mão em você, já repreendeu aquele mal, e você sai daqui e diz, ai meu Deus, eu vou acabar com essa doença, vou beber essa água. Aí vou botar esse sal na comida, que essa doença vai embora. Mas você já era para ter acreditado que você estava livre dela desde a hora que o pastor orou com você. Porque não é imporão a mão sobre os enfermos, curar, não. Quando Jesus botou a mão naquela mulher que andava encurvada, o que aconteceu com ela? Na hora ela se endireitou. Porque aquele espírito de enfermidade já saiu. Só se você chamar ele de volta. Deus que me perdoe, pastor. Eu acho que eu vou chamar chama. Quando você participa de uma oração, Jesus já falou lá para o pastor que você está curado. Aí você vai, chega ali na porta, eu estou doente. Você chamou ele de volta. Você chamou a existência, aquilo que não existia falando. A sua boca tem poder de vida e morte. Você entendeu? A tua confissão, a confissão traz a possessão, traz a existência daquilo que não tinha. Então, eu como pastor, eu mandei o troço sair. Chegou ali, você falou isso, eu trouxe o troço de volta. Entendeu? Aí você vai reclamar, o bichinho vai falar, mas você que fica me chamando. Toda hora que você fala que está doente, eu venho. Quando eu estou indo embora, você me chama de volta. Você não pode chamar de volta, você tem que mudar o seu jeito de confessar as coisas. Pelas feridas de Jesus, e essa é a sua confissão. Você, porque eu estou doente, eu acho que eu vou morrer, eu acho que de hoje eu não passo. Tem gente que deita de noite até preparada, amanhã eu não vou acordar. Mas quem disse isso para você? Quem está falando esse troço para você, gente? Como é que você sabe se vai acordar? Você sabe disso é Deus. Entendeu? Aí você fica só confessando essas coisas. Pastor, mas eu já confessei várias vezes que eu não vou acordar e eu acordo. Por quê? Porque Deus ainda tem alguma coisa para fazer na sua vida. Você ainda não está preparado para ir embora. Se tivesse, ele não tinha te levado. Alguma coisinha aí tem que acertar, entendeu? Deus ainda tem coisas para fazer na sua vida, por isso que você não foi. Você só vai quando concluir o tempo. Entendeu? Tem gente que até pede, me leva logo. Não está não. Aí fica aí mais um tempo. Vamos lá em 2 Crônica, rapidinho. Entendeu, pessoal? Como a gente tem que fugir, acertar o que tem que acertar. Para a gente, o único responsável pela nossa alegria e pelo nosso sofrimento já não é mais Deus, somos nós mesmos. Ele já está ensinando, agora eu botar em prática. Se eu colocar em prática, mudar de ideia, eu tenho que mudar de ideia. Eu posso continuar com meus mesmos pensamentos, mas só que continua a mesma coisa, porque você continua pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa e fazendo as mesmas coisas. Mas como é que vai ser diferente? Você vai pensar diferente, você vai fazer diferente, você vai falar diferente. Aí o que vai acontecer? Vai ser tudo diferente. Entendeu? Você tem que falar a linguagem de Deus. Fazer o que Deus está falando pela Bíblia. Pensar nas coisas que são do alto. Aí muda tudo. Entendeu? Sim ou não? Eu não posso ficar andando pela minha cabeça. Minha cabeça não é legal para o buraco. Mas eu acho que é assim, mas eu acho que não é desse jeito que está escrito, é isso que atrapalha. Glória a Deus. Se não fosse desse jeito, Jesus não ia ensinar a gente a errar. Para pensar. Então lá no
Segunda Crônicas é um conselho que Deus dá aqui, para a gente mudar de vida. Esse conselho, pessoal, presta bem atenção, esse conselho aqui é só para quem quer realmente mudar a sua vida. Aí você escuta esse conselho: pastor, não está legal, eu acho que a minha vida ainda não está legal, pode melhorar mais, o que eu faço? Faz isso aqui, você vai ver se não vai melhorar. Ah, mas eu queria continuar assim na mesma, então não faz, continua do mesmo jeito. Entendeu? Lá no 2 Crônicas 7, versículo 14. Não, vamos pegar no 13, a gente vai entender melhor. Glória a Deus. Acharam aí 2 Crônicas 13? Achar? Olha o que está escrito aí. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e eu enviar peste sobre o povo. Sabe o que é isso, cerrar o céu? É quando você, pastor, eu oro, mas parece que Deus não está nem me ouvindo, tem uma resposta. A impressão que dá é que eu estou falando sozinho, que eu oro, a mesma luta, a mesma coisa, a mesma batalha. Parece que não move uma palhazinha. Já orei, já pedi a Deus, posso mais de jeito nenhum, mas por quê? Presta atenção. Tem que observar se não tem alguma coisa na sua vida atrapalhando a resposta da sua oração. A única coisa que atrapalha a resposta da nossa oração é o pecado. Você já viu isso em Isaías 50 aí? Não sei se a sua Bíblia tem facilidade de fazer isso, mas deixa marcado aí, isso aí, ó, já voltar para aí, deixa marcado aí, vamos lá no Isaías. A única coisa que atrapalha a sua resposta de oração, vamos lá, Isaías 59. Isaías 59, rapidinho, depois a gente vai voltar lá. Porque ele está falando lá, se eu cerrar o céu, o que é isso? É quando parece que a sua oração não sobe. Se eu oro, pastor, eu oro, mas não acontece nada, não move uma palha. Aí você tem que analisar a sua vida, ver se tem alguma coisa para consertar, conserta. Que aí Deus vai ouvir e vai mudar a história. Glória a Deus. Amém? Ó, Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Vamos dar uma paradinha aqui. Poxa, porque eu oro e Deus não me tira dessa situação. Deus não está impossibilitado de te salvar. Deus tem poder para mudar a sua história. Ele é Deus. Aí ele disse, ó, nem o seu ouvido é gravado para que não possa ouvir. Poxa, eu não estou entendendo, parece que Deus não me ouve de jeito nenhum. Mas ele não está, o ouvido dele não está ruim. Está bom o ouvido dele. Então por que ele não está me ouvindo? Mas, presta atenção, mas as vossas iniquidades, que são os nossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. O que separou o Adão e a Eva de Deus? Cara, todos os dias Deus estava ali com eles, passeava no jardim. Um dia que eles pecaram, Deus, cadê vocês? Não estava nem ouvindo nem vendo eles. Por quê? Porque o pecado é como se fosse um paredão na sua frente. Então, um paredão assim que separa você, faz divisão. Está escrito que faz divisão. É como se fosse um paredão assim que faz uma separação entre você e Deus. E isso aqui, pessoal, presta atenção. Mas você quer coisa de antigamente. Deus, ele falou, eu sou o Senhor, não muda. Essa palavra é para sempre. 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 Essa
Pode ter modernizado tudo aí, mas pecado continua sendo pecado, não tem pra onde correr. Continua separando o nome de Deus. Isso vai ser até Jesus veio para unir, mas o pecado veio para separar. Então, as nossas iniquidades faz separação, é um paredão que Deus não consegue nem te ver, nem te ouvir com aquele pecado. Aí o que você tem que fazer? Você tem que tirar, pedir força a Deus, você se consertar, se livrar daquele pecado. Aí sim Deus vai te ouvir. E é um perdão que você tem que pedir. Sabe o que é um arrependimento? Arrependimento não é quando você pede perdão a Deus e continua pecando, não é isso. O verdadeiro arrependimento, você pede perdão a Deus e você pede força a Deus e você abandona aquele pecado, você não quer saber mais. O Davi, quando ele cometeu o pecado com a Batseba, ele realmente se arrependeu. Porque tu nunca mais ouviu falar que ele cometeu o adultério de novo, foi só uma vez. Ele foi perdoado. Mas por que Saul não foi perdoado? O pecado dele foi menor, mas por quê? Porque ele achava que aquilo que ele estava fazendo estava certo. Ele continuou no erro. Entendeu? Arrependimento é quando você não quer mais, eu vou mudar, eu não vou mais fazer isso. Isso aqui, e você tem uma unção. A unção fala com você, essa unção mostra que aquilo que você está fazendo, aquele jeito que você está vivendo, está errado. Vira e mexe, aquela unção vem na tua mente, ó, para de fazer isso, ou faz isso que Deus está falando. Mas às vezes a pessoa diz, nada a ver, e continua vivendo no erro. Se você consertar, tudo muda. Que aí Deus consegue te ouvir, muda tudo. Hoje a gente está pregando tudo sobre isso. Isso aqui tem a ver com o que a gente vai pregar lá. A gente vai ouvir lá. Então ele está falando aqui, ó, mas as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não, pessoal, está vendo? Deus não consegue te ouvir se você estiver no pecado. Qual o problema que ele não está te ouvindo? Não é que ele não gosta de você, não é que ele faz exceções de pessoa, é o pecado. Pecado atrapalha de Deus te ouvir. Pastor, o que é pecado? Gente, eu já expliquei isso aqui. Pecado é transgressão. O que o Adão e a Eva fizeram lá? Desobedecer a Deus. Deus deu um mandamento a eles, fizeram outra coisa. Pecado é quando Deus está usando lá o pastor para te ensinar os mandamentos, você faz outra coisa diferente. Tudo aquilo que eu não obedeço da palavra é um pecado, eu não estou obedecendo. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, o pecado atrapalha que Deus te ouça. Aí você diz, meu Deus, mas eu não sei, não entendo que Deus não me ouve de jeito nenhum. Você tem que vasculhar a sua vida. Quem tem que procurar o pecado da sua vida é você, não é Deus não. Deus já sabe, você tem que procurar, vasculhar e chegar lá, Deus, me ajuda a me livrar disso aqui eu tenho que mudar, eu sei que isso está errado. Ou você não enxerga o seu pecado. Quando você vem para a igreja, Deus vai usar a palavra de Deus para te mostrar onde você está pecando. Agora tem que saber se você vai querer consertar. Tem pessoas que às vezes vêm para a igreja, o pastor está pregando, isso é pecado, a pessoa não aceita. Nada a ver se o pastor está falando, você vai continuar aquele pecado. E se eu continuar? Continuar impedindo Deus de ouvir. Isso que as coisas não acontecem. Está vendo como é importante a gente saber onde que está o pecado? Quando a gente confessa, acaba com aquilo logo de uma vez. Se eu souber o que é, eu vou me confessar, vou orar, vou pedir força a Deus e as portas vão se abrir e Deus vai me ouvir. Mas se eu ficar alimentando aquele pecado, eu vou continuar afastado de Deus, é uma divisão entre eu e ele, e eu continuo pedindo Deus de me ouvir. João 9.
Só um minutinho. João 9. Ah, não é 3 não. João 9, 31. Acharam aí? 31. João 9, 31. O que ele falou lá? Que os nossos pecados atrapalham Deus, que Deus nos ouça, né? Olha como é que é o Espírito Santo, tá vendo? Então, vai se batendo tudo certinho. Só a gente pegar agora e botar em prática. Acharam? João 9, 31, pessoal. João, capítulo 9, versículo 31. Acharam? Olha o que está escrito aí. Olha, nós sabemos que Deus não ouve. Oi? Tá, achou? Agora se acha. Sim. Entendi. Uma vez eu comprei uma Bíblia que eu não sei se foi o Lamentações ou Jeremias. Ela veio faltando um livro da Bíblia. Não veio. A minha não veio faltando. A minha não veio faltando uma página, veio faltando um livro todo. E ela veio de fábrica assim. Eu falei, cara, é porque eu comprei na internet, não dá para trocar. Aí a minha. Oi? É verdade. Tem João, o Evangelho de João tem 1 João e 2 João. Não. É o Evangelho de João. Então, a minha Bíblia que eu comprei, ela vem de fábrica, assim, faltando um livro. Eu não sei se foi Jeremias ou Lamentações, um negócio assim inteiro. Eu só não troquei porque eles não vão trocar mais. Falei, gente, que é isso? João 9. Cadê? Até eu perdi. 31, né? Ele está dizendo assim: olha, nós sabemos que Deus não ouve ao que, gente? Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, ele. Isso aqui é o Antigo ou o Novo Testamento? O Novo Testamento só confirma o Antigo, pessoal. Não anula o Antigo, não. Porque às vezes tem pessoas que pensam, isso aqui é o Antigo Testamento. Agora Jesus veio e está na época da graça. Está na época da graça, na Bíblia. Jesus, ele falou assim, eu não vim para anular a lei, não. Eu vim para fazer cumprir. Entendeu? Isso aqui é o Novo Testamento. Não é isso? Mas está confirmando o que a gente acabou de ler lá em Isaías 59. Que as nossas iniquidades, Deus não nos ouve quando nós estamos em pecado. Vamos repetir isso aqui? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Você entendeu? Pastor, o que eu faço então? Sai do pecado para Deus te ouvir. Você tem que estar lá, pai, eu não quero mais isso, me ajuda. Ou isso eu não estou tendo força para me fazer, eu não estou tendo força para me te obedecer. Me ajuda, me dá força, ele vai te ajudar. Sozinho você não consegue. Jesus, ele disse em mim, nada poder fazer. Você está entendendo por que você tem que se consertar para Deus te ouvir? Não pode a Deus com o coração cheio de ódio, pessoas que você não perdoa, coisas que Deus está falando para você fazer, você não faz. Lá no 2 Crônica, vamos lá, de novo. Tudo aqui, tudo que eu estou pregando aqui no livro está batendo certinho com o outro, você está vendo? Agora tem mais um aqui que vai bater mais ainda também. Vamos lá. 2 Crônicas 7, versículo
13. 2 Crônicas 7:13. Acharei? Eu admiro as pessoas assim. Vira um pouquinho sua Bíblia para cá hoje. A Danilo não. Vira. Eu admiro essas pessoas que leem a Lília, acho que agora a Ciara também. Vocês conseguem ler essa letrinha pequenininha? Gente, olha, parece umas formiguinhas. Então, ele está falando aqui, vamos lá. Ele está falando, 2 Crônicas 7:13. E se eu cerrar os céus, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, foi o que a gente estava lendo lá no começo, não foi? Ou se enviar peste entre o meu povo. Agora presta bem atenção nisso aqui. Achou aí, Marcial? Não? Ajuda ela, alguém. Ajuda ela com uma obreira aí, por favor. Tem mais alguém que não achou aí, gente? Quando não achar, ó, levanta o dedinho assim, ó. Pede a obreira aí, com a obreira ajuda. Os obreiros são os auxiliadores de Bíblia aí, ó. E eu quando era de obreiro lá, eu ajudava muita gente a achar as passagens. Glória a Deus. Então, pessoal, agora a gente vai lá para o 14, né? Vamos lá para o 14. E se o meu povo, não é isso? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que é o povo que se chama pelo nome? Você não fala, eu sou cristão, eu sou evangélico, você se chama pelo nome? Você se chama pelo nome de Deus, não é isso? E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não é isso? Vamos dar uma paradinha para você entender? Vamos ler e vamos parando. Pastor, o que é se humilhar? Se humilhar é você ir lá, rolar no chão, não é isso não. Você não precisa ficar se rolando na cinza para você se humilhar, não. Se humilhar é quando você aceita o que Deus está falando. Porque a nossa carne, ela sempre vai ser inclinada para o pecado. Tem hora que o pastor está pregando uma coisa que você não tem nada a ver isso, você não quer aceitar o que Deus fala. Você se humilhar é quando você aceita o conselho de mesmo você estando errado. Você está entendendo? Porque quando você está errado, que Deus usa lá o pastor, a pastora para te corrigir, irmão, ninguém gosta de ser corrigido, a verdade é essa. De começo você fica meio troncudo, ou troncuda. Eu que faço a coisa errada. Mas depois você para pensar direitinho. Poxa, eu fiz errado, eu tenho que parar. E você aceita o conselho de Deus. Você está entendendo? Tu acha que para Deus eu sou perfeita? Você é perfeito para Deus? Não, nós sempre. E Deus é santo. Então Deus vai estar sempre corrigindo uma coisinha na gente. Deus é como se fosse um professor. Tem um montão de aluno lá. Para o professor, tá certo, tem gente que chega, mas para o professor, quando vai corrigir, sempre tem uma coisinha, ou uma letrinha que a pessoa fez errado, ou trocou ali, ou esqueceu um acento, ela sempre vai ter que estar corrigindo. Deus é assim, Ele está sempre corrigindo algo em nós, porque nós erramos. Nós somos falhos, nós somos seres humanos. Não adianta chegar para dentro daí, eu sou santo. Não, você vai falar, não era. Para você não era. Para mim, que sou perfeito e santo, estou vendo todo coisa errada. Então, Deus sempre vai precisar corrigir a gente.
Se humilhar quando você aceita, poxa, eu tenho que mudar, eu não posso continuar sendo ignorante, eu não posso continuar sendo desse jeito, tenho que obedecer mais a Deus. Você se aceita, você abaixa a cabeça, se humilha diante de Deus. Senhor, eu errei, mas eu preciso da sua ajuda, eu quero mudar. Isso que é se humilhar, é aceitar o que Deus fala. Aí ele diz, ó, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e fizer o que, pessoal? E orar. Mas pastor, é normal orar, não é nada. Tem gente que não consegue orar de jeito nenhum. O inimigo não deixa a pessoa orar, dá sono, dá preguiça, dá cansado, dá dor. A pessoa não consegue orar. Tem que se esforçar. E orar e fazer o quê? Buscar a minha face. Pastor, mas buscar orar e buscar a face não é a mesma coisa? Não. Se às vezes você vai lá, Senhor, meu Deus, meu Pai, ora e tal. Ah, Deus, eu estou passando por isso, preciso da sua ajuda. Você está orando. Agora, buscar a face de Deus é buscar uma intimidade com Deus. Como Moisés disse, né? Senhor, se eu não for comigo, eu não vou, quero ver sua face. Pastor, mas ninguém nunca viu a face de Deus, mas buscar a face de Deus é buscar intimidade. Quer ver? Tem pessoas que oram, mas às vezes a pessoa não canta um louvor, não faz uma adoração a Deus. Você tem que adorar a Deus. Orou, você vai lá, pega um louvor lá com você. Pastor, mas eu não sei direito. Ora, louva do jeito que você sabe. Pai, eu venho para te adorar, eu preciso da sua presença, eu preciso do teu Espírito Santo. Se eu não for comigo, eu não vou conseguir. Você buscar Deus, que uma coisa é você orar, buscar os seus propósitos, outra coisa é você buscar a presença de Deus. Senhor, sem o Senhor eu não consigo, eu preciso da tua presença e tal, e busca o Espírito Santo. É isso que você tem que fazer, o Espírito Santo, né? Há uma enorme diferença na nossa vida quando a gente anda. Você tem que pedir a Deus o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é um revestimento de poder, de força na sua vida. Ele vai te ajudar, ele te quebranta, ele te ajuda a você perdoar com mais facilidade, ele te ajuda a você obedecer com mais facilidade. E quase ninguém busca o Espírito Santo, só ora, mas não ora pedindo o Espírito Santo. Tem que pedir, buscar a face de Deus. Senhor, eu quero ser batizado com o teu Espírito, eu quero andar mesmo com o Senhor, entendeu? Então ele está dizendo, buscar a minha face. E qual o próximo passo? Se converter dos seus maus caminhos. Você tem que mudar. Não adianta você orar, não adianta você ouvir, aceitar, orar, buscar a face de Deus, mas continuar errando. Não adianta, você tem que se converter dos seus maus caminhos. Pastor, qual é o meu maus caminho? Só você sabe, que você tem que analisar a sua vida com a palavra. E pede a Deus, Senhor, me mostra aonde que eu estou fora da tua palavra. Davi pediu isso, aonde que eu estou errando, ele vai te mostrar tudinho. Olha, isso aqui você não está fazendo, isso aqui eu falei para você em 2017, lembra? Você não fez até hoje. Ele vai te mostrar. Entendeu? E você vai consertando, Você vai pedindo força dele, Deus me ajuda, realmente. Eu tenho que mudar mesmo. Agora que eu estou vendo tanta coisa errada que eu estava fazendo, né? Então pede força a Deus e vai mudando, nem que seja aos poucos, um pouquinho de cada dia. Glória a Deus. Aí está falando aqui, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei. Está vendo como se converte do mau caminho, quando larga o pecado? Deus ouve. Lembra do Isaías 59? Lembra do João que a gente foi lá? Para Deus ouvir, a gente tem que fazer o quê? Se consertar dos maus caminhos, se livrar do pecado. Ele está falando, se você se consertar aí dos seus maus caminhos, parar de errar, e buscar a minha face, orar, eu vou te ouvir. E ele vai fazer o que mais? Eu ouvirei dos céus. E farei mais o quê? Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Não é isso? E sararei a sua terra. Se você se converter do maus caminhos, ele vai te perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra. Pastor, o que é isso, sarar a minha terra? Tudo que está de ruim na sua vida.
Tudo que está dando errado, que não está funcionando, Deus quer consertar isso. Deus quer consertar o que está errado na sua vida, mas você tem que consertar primeiro. Você, de força a Deus, você se consertar. Ele vai falar, aí eu virei do céu. Eu vou perdoar os seus pecados. Eu vou sarar tuas terras, vou mudar a sua história. Aí sua vida muda. Muda, irmão. Dá um salto para frente. Você vai perceber que tudo que estava enrolado, preso, tudo que não andava, que não dava certo, vai começar a andar, vai começar a dar certo. Mas a gente tem que fazer isso aqui. Torto, tudo errado, não vai funcionar. Tem que acertar, entendeu? É a mesma coisa assim, ó. Talvez as mulheres também vão conseguir entender o que eu estou falando, né? Porque as mulheres são inteligentes também. Sim ou não? Vamos supor, eu lá em casa tinha a parede da sala. Essa parede da sala, ela começou a dar uns infiltramentos e ela começou a descascar a tinta, o embolso, começou a descascar, cair a tinta, caiu o embolso. Aí ficou assim feio, sabe, a parede. Aí o que eu fiz? Há alguns anos atrás, eu peguei aquilo ali, passei uma massinha, aonde estava descascado, e fui e pintei. Ficou bom? Você até imagina, né? Ficou bom? Deu certo? Momentâneo. Porque começou a chover, infiltrou de novo a água e estourou tudo de novo. Só melhorou, sabe por quê? Porque o problema não estava aqui, o problema estava do lado de fora. Entendeu? Quando não consertasse do lado de fora, não ia parar o infiltramento dentro de casa. Aí eu fui lá fora, olhei e falei, então é esse aqui que tá. Aí eu aprendi uma receitinha na internet, que foi até o irmão Ronaldo também fez lá em casa, de, acho que foi argamassa, não foi? Você usou argamassa? Argamassa, cola e cimento. Aí eu fiz aquela receitinha bem forte. Aí peguei, eles estavam ensinando a passar com a trincha, passei com a trincha, deixei secar, depois dei mais uma mão, deixei secar, do lado de fora, aonde também, do lado de dentro não, do lado de fora. Aí sim, eu vim do lado de dentro, tirei aqueles cascalinhos, ajeitei de novo e pintei a parede. Deu certo? Deu. Está pintado até hoje. Porque eu acabei com o filtramento que era do lado de fora. Então, quer dizer, não adiantava ficar consertando aquela parede toda a vida do lado de dentro, se o problema estava onde? Do lado de fora. É a mesma coisa isso aqui. Não adianta toda a vida continuar errando, achar, mas porque de uma hora Deus vai me ouvir. Não, você tem que acabar com aquilo que está dando problema. Que aí sim vai resolver seu. Entendeu? Ele está falando aqui, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, vou perdoar os pecados, vou acabar com os seus problemas, vou sarar a tua terra. Aí sim, você vai andar. Mas se não fizer isso aqui, vai ser igual eu com a parede. Não, vai engabelando, aí pede perdãozinho ali na hora e continua fazendo aqueles mesma coisa, aí o filtramento continua. Eu ia ficar gastando massa, tinta, massa, e a parede, e trabalho. A parede sempre continua a mesma coisa. Irmão, passei aquela misturinha do lado de fora, acabou o problema. A parede está lá pintada até hoje. Você tem que eliminar o problema, a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Pastor, às vezes eu sou muito estourada. Eu não gosto, eu vou te falar a verdade para a senhora, eu vou até na igreja, mas eu não gosto de ir na igreja, eu não preguiça, tem que pedir força a Deus, gente. Ora todo dia, Deus, eu preciso ir na igreja, não posso deixar de ir, me alimentar da sua palavra.
buscar o Senhor. Eu não sou muito de oração, não. Pede a Deus, Senhor, me dá força para me orar. Eu não consigo devolver o dízimo de jeito nenhum. Acho que não é tão necessário. Pede força a Deus para você consertar isso. Você está entendendo? Não é porque eu quero dízimo, não. Você pode entregar até em outra igreja, mas pertence ao Senhor. Você está entendendo? Sim ou não? Vai consertando. Ele não consegue consertar tudo de uma vez, vai pedindo aos pouquinhos. Deus, me ajuda a consertar essa pegadinha, agora me ajuda a consertar. É isso, gente. Entendeu? Assim que acontece. Mas eu já errei tanto, até aqui não tem mais jeito. É isso. Se Deus está falando isso aqui hoje, Ele está te dando uma oportunidade. Você está vivo. Começa de hoje em diante. Pede a Deus, faz igual o Davi. Senhor, quem pode entender os próprios? Eu preciso que o Senhor me mostre tudo que eu estou precisando alinhar com a Bíblia, que está errado. Me mostra, eu preciso da tua ajuda. Deus vai te mostrar. Mostrou, Pai, agora me dá força para se livrar disso aqui. E aí você vai mudando as coisas. Conforme você vai mudando, a sua mente vai mudando, você vai mudando, suas atitudes vão mudando, aí sua vida também vai mudando. Você entendeu? É assim que funciona. Agora não pensa, não, vou continuar assim mesmo, vai mudar. Aí não muda, irmão. Não muda porque você está parado, você não está mudando, você tem que dar fruto. Você tem que dar fruto, entendeu? Fruto de arrependimento, fruto de oração. Você tem que ir deixando Jesus te moldar e se rendendo ao que Ele está falando. Aí as coisas vão acontecendo. Daqui a pouco você vai vendo que aquele problema que parecia impossível está funcionando. Deus fez acontecer na sua vida. Deus mudou a história. Mas por quê? Porque você decidiu mudar. Entendeu? Agora, se você não decidir mudar e continuar as mesmas coisas, só Jesus minha causa. Ô, Zuzu, tem como você fazer um favor de apertar ali a campainha e pedir aí a minha para pegar o suco da uva? Mas aí tu fala para ela que é aquela garrafa, a menor, não é a pequenininha não, a menor, que é aquela menor que está... Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Vamos orar. Pegar o nosso cálice da saúde. Glória a Deus. Tem muita testemunha aí, irmão, para sair. Deus está fazendo através desse cálice da saúde, através da água, essa água, esse sal, esse sabonete. Graças a Deus está tendo muito testemunho sobre essas águas. A gente está entregando aqui sexta-feira. Vai continuar tendo em nome de Jesus. Porque a gente é meio preguiçosinho de botar testemunho nas redes sociais, mas a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. E glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, primeiramente para te glorificar, a Deus, e reconhecer que tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Agradecemos o Senhor, Pai, por esse conselho, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando hoje. Cada dia que nós acordamos pela manhã é uma oportunidade da gente fazer diferente, uma oportunidade da gente mudar, né? Para que as coisas ao nosso redor mudem. E, Pai, em nome de Jesus, a sua palavra diz que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Que em nome de Jesus a sua misericórdia venha sobre a nossa vida, nos dando força, nos fortalecendo para que a gente venha fazer diferente, Pai, para que a gente tenha força, ânimo de fazer aquilo que o Senhor está falando, ó Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus eu venho orar por essa pessoa que precisa muito de um milagre na área financeira, na saúde, na prosperidade, na salvação da família, até mesmo na sua vida espiritual. Pai, como foi pregado aqui, por suas feridas, todos nós já fomos sarados. Então, se alguém chegou aqui nessa manhã, sentindo alguma coisa, alguma enfermidade, seja física, seja na alma, no espírito, seja onde for, eu, em nome de Jesus, eu estou amarrando e paralisando e exigindo que saia agora da saúde de cada pessoa, todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença, toda dor, toda sequela, todo o corpo, dor de cabeça, dor da coluna, dor nos braços, dor nas vistas,
Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, eu ordeno que saia agora e leve todos os seus sintomas. A partir de agora, você está proibido de agir na saúde dessas pessoas. E em nome de Jesus, eu mando que saia do casamento, da prosperidade, da saúde dos filhos. Em nome de Jesus, vai embora, sai e não volta mais. Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo. Eu peço a Ti, com muito carinho, Pai, o Senhor cumpra com o Teu manto sagrado. Oh Deus, ajuda essas pessoas. Em nome de Jesus. Peço também que o Senhor receba aí dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse, Pai, que me honrarei, honra cada pessoa. Em nome de Jesus. Apresento, Senhor, esse cálice da saúde, ou a água que a pessoa colocou em casa, pedindo a Ti, que o Senhor, em nome de Jesus, colocar o seu poder que cura, que liberta, que transforma, Pai. Em nome de Jesus, transforma essa água, como o Senhor transforma esse cálice, como o Senhor transformou a água em vinho, o Senhor transforma esse cálice, essa água, num poderosíssimo remédio, que cura de qualquer tipo de enfermidade, inclusive até a depressão, o desânimo, a ansiedade, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém, glória a Deus, pessoal. Então, cadê o cálice? Então pode pegar o cálice. Foi daquele lá mesmo que você mandou para você? Porque lá tem outros lá na geladeira. Espera um pouquinho ali, não vai matar não, só para ver. Glória a Deus. Não, que isso mesmo. Entrou uma garrafinha lá maior. Não, você pode tomar. Você pode tomar porque isso aí, em Santa Ceia, não quebra Jesus, não quer ser espiritual. Entendeu? Deus abençoe aí todo o pessoal, tá?